Antes da saída de campo, precisamos separar todo o material. Dentre um dos mais utilizados estão os quadrados, que podem ter subdivisões para estudos de porcentagem de cobertura ou simplesmente vazados para a coleta de material dentro de uma área determinada. Já para obtenção de material submerso, podemos utilizar métodos qualitativos como uma draga de arrasto ou métodos quali-quantitativos como um buscador de fundo do tipo Van Veen. Estudos em ambientes arenosos, de praias ou áreas inconsolidadas, podemos utilizar mostradores do tipo Core. Lembrando que todos esses coletores possuem um volume determinado, o que é importante para a padronização dos seus dados. Também dependendo do tipo de pesquisa que nós estamos analisando, nós podemos utilizar placas de recrutamento, certo? Onde podemos observar, acompanhar por uma série temporal organismos que vão assentando nesse material, nessa placa. Essa placa depende de qual é o material, se ela é lisa, se é porosa, certo? E tudo isso influencia no tipo de organismo que vai assentar. E isso também de acordo com o tipo de pesquisa que você deseja realizar. Uma coisa que é muito importante em campo é a utilização de recipientes justamente para acondicionamento do material. Quando são realizadas embarcações ou então até mesmo análises em praias consolidadas ou inconsolidadas, nós devemos levar uma certa quantidade de material para diferentes tipos de organismos que possamos coletar no local, no dia, certo? Então, variados recipientes de variados tamanhos, além de sacolas, são muito importantes em campo, ok? Esse material ele fica acondicionado dentro dos recipientes, certo? E todos os recipientes eles são identificados. Bom, logo após a obtenção do material, esse material após coletado, após dragado, raspado ou então utilizado o core para obtenção, esse material ele é acondicionado em um recipiente de tamanho variado, como já tinha mencionado aqui, tamanhos diferentes, recipientes mais sólidos ou então sacolas, tá? E aí esse recipiente, esse material, ele fica justamente acondicionado aqui dentro. Obviamente você sabe qual é a alíquota que você está padronizando o seu estudo, e todo material ele é acondicionado em um líquido, certo? Fixador inicialmente, logo depois é trocado, transferido para um líquido preservador que vai preservar esse material por um dado tempo, tá? E aí todo o material ele precisa ser identificado. Bom, coisas que são extremamente importantes nessa etiqueta principalmente que ela seja de um material, ela não é feita de um papel comum, certo? Ela é feita de um papel vegetal, justamente para se manter preservada, para não rasgar. E coisas e informações importantes que precisamos encontrar nas etiquetas, principalmente são todas as informações básicas referentes à campanha, à expedição que você está realizando, certo? Principalmente as datas, as localidades, certo? O número de estação que você vai encontrar o material, aonde você coletou, os tipos de amostradores, se foi Van Veen, se foi draga de arrasto, se foi coletas manuais e principalmente diferentes outros parâmetros, certo? Se é macrofauna, meiofauna e por aí vai. Bem como outros tipos de informações como preservação. E além disso, dessas informações, precisamos também identificar quem foram os coletores, certo? E quanto mais dados, melhor para a obtenção desse material. Bom, quando estamos em laboratório, já as atividades de laboratório, nós possuímos diferentes tipos de materiais, certo? Entre eles as peneiras, certo? Onde vão ser analisados principalmente o tipo de organismo que você está trabalhando. Aqui no caso nós temos aqui a abertura dessas peneiras, que são uma peneira de 500 micrômetros, e esse tipo de peneira ela detém principalmente material de conhecimento como sendo a macrofauna, certo? Aqui nós conseguimos ver a abertura da malha, tá bom? 500 micrômetros.
temos malhas menores de 300 micrômetros, mas essa aqui vai reter outro tipo de organismo, no caso meio falo. E aí nós conseguimos ver mais ou menos, não sei se dá para ver, mas aí nós conseguimos observar a diferença da abertura, tá certo? Essa aqui é uma malha de 500 micrômetros. E essa aqui é uma malha de 300 micrômetros. Bom, na análise em bancada, nós vamos utilizar os materiais básicos. São pincéis para obtenção de material muito pequeno, muito minucioso, certo? E muito frágil. Principalmente em arrastos ou então na própria coleta de campo de material inconsolidado, nós encontramos muitos organismos pequenos, juvenis, e aí o manuseio desses organismos com pinça muitas vezes acaba quebrando, danificando. Então, para material que é muito frágil, utiliza-se pincel, ok? Canetas nanquim, como eu mencionei, além do papel vegetal, que vai servir para a identificação desse material nos momentos da triagem, na separação, em um segundo momento da triagem, tá? Nós temos as pinças principalmente pequenas, com ponta fina, mas também depende do tipo de material que você está trabalhando. Para materiais que são muito macroscópicos, aí a utilização de pinças muitas vezes não se faz necessário, principalmente quando vamos trabalhar com lupa. Nós temos a placa de Petri, certo? A placa de Petri de vidro ou então de plástico, de acetato, certo? Que visa mais a segurança de quem está manuseando o equipamento, certo? O vidro é muito fácil de quebrar, tá? E aí nós temos a lupa, tá? Que aí nós vamos mexer com o material após chegada do campo, após fixação. Esse material ele vai passar pela triagem em lupa. Existem diferentes tipos de lupa, tá? No material de campo de macrofauna, nós não utilizamos microscópios, tá? Não existe a necessidade de estar utilizando esse tipo de equipamento. E aí nós temos aqui o aparato de luz, que é extremamente necessário, a menos que a lupa ela possua o seu foco de luz próprio, como no caso ela tem esses braços luminosos, tá? E aí, mas também algumas que não possuem esse equipamento, não possuem esse aparato luminoso, nós utilizamos essas luminárias aí como acessórios. Ok? Após a manutenção, após o manuseio de todo esse equipamento, nós temos os nossos resultados finais, que aí nós teremos a separação daqueles organismos previamente triados, e aí eles são separados e identificados, aqui como por exemplo esses crustáceos, tá bom? Dentro nós temos a etiqueta informando o projeto, a localidade. Normalmente nós temos o número da estação e aí nós temos a identificação desse grupo, desses organismos a nível de grande grupo, a nível de grandes táxons, tá ok? E aí todos os organismos após a triagem, nós não nos preocupamos inicialmente com a identificação, isso é uma terceira etapa, uma etapa posterior. E aí nós fazemos apenas a separação desse material, como por exemplo aqui esses vários poliquetos, nós identificamos, todos que são da mesma localidade, eles são colocados em um recipiente próprio, e aí a pessoa que vai trabalhar com esse tipo de material, é ela que vai se preocupar em fazer a triagem, certo? E aí vai se preocupar em fazer a triagem e identificação correta desse material. Mas sempre lembrando, nós temos a identificação do material, nós temos a identificação da localidade, do projeto, ou então temos um código que vai nos permitir o rastreio, tá? E aí nós temos o nome, o grupo específico, certo? O grande grupo, identificado apenas em grandes grupos, no caso aqui só equinodermatas,
E esse grupo aqui nós temos alguns quinidários. E aí todo o material identificado corretamente. E recipiente lacrado, certo? Logo em seguida colocado tem esse batoque, depois colocamos a tampa e aí podemos vedar ainda mais para preservar esse material. E aí nós temos materiais também muito macroscópicos, certo? Como por exemplo aqui esse ouriço do mar. E basicamente é isso, pessoal. Recapitulando, basicamente, esse é o nosso material. Esse é o nosso principal material em laboratório. Esse material ele é identificado em lupa e aí logo em seguida ele é separado, ele é acondicionado em vidros menores, separados em grandes grupos. E aí, por final, já antes de ir para a coleção, a pessoa que é interessada no grupo, ele vai fazer justamente esse acondicionamento, essa identificação mais minuciosa dos organismos, ok? Então é isso e estamos aí à disposição para tirar dúvidas.